A passagem de hoje é Salmo 18, versículos 1 a 12. Vamos ler juntos. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram. Laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. Amém. A realidade da vida em que vivemos não é fácil. A dor e o perigo são uma constante em nosso caminho. De longe, todos parecem felizes, mas ao olharmos de perto, descobrimos que cada um vive com as suas próprias dificuldades. Sejam ricos ou pessoas em altas posições, sejam pessoas comuns ou os mais pobres, todos carregam os seus próprios fardos. E isso não é diferente para os cristãos. Os cristãos também não estão isentos de tribulações e sofrimentos. A vida do cristão, por vezes, é estar diante do escárnio e da ameaça do inimigo. Às vezes, parece que os cristãos carregam não apenas as dificuldades que todos enfrentam, mas também as suas próprias aflições e provações espirituais. O Salmo 18, sobre o qual meditamos hoje, é um cântico de gratidão, júbilo e vitória que o rei de Israel, Davi, ofereceu a Deus no dia em que foi salvo das mãos de todos os seus inimigos e, em especial, das mãos de Saul. A vida de Davi, desde a luta contra Golias em sua juventude, pode ser vista como uma vida inteira no campo de batalha, uma sucessão contínua de fugas e combates, sendo incessantemente perseguido pelo rei Saul. Podemos considerar o Salmo 18 um salmo real de gratidão, que enquadra teologicamente as aflições de toda a vida de Davi e a vitória que a superou. No texto de hoje, nos versículos 4 e 5, Davi descreve uma situação desesperadora, dizendo-se cercado pelos laços da morte, surpreendido pelas torrentes da impiedade e preso nas armadilhas do Seol. A situação de Davi era de extremo perigo. Quando passamos por dificuldades, não costumamos dizer: vou morrer, vou morrer. Davi estava exatamente nessa situação. Ele viveu uma realidade em que a guerra, a perseguição e o medo nunca o abandonaram. Como Davi reagiu nesse momento? A sua resposta está no versículo 6. Vamos ler juntos o versículo 6. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Amém. Davi, em meio à extrema dor e sofrimento, numa realidade de angústia mortal, clama e brada a Deus. Vemos que ele buscou a Deus desesperadamente. Ao lermos os livros de Samuel, a expressão Davi consultou o Senhor aparece com muita frequência. Em cada momento de fuga, em cada momento em que precisava tomar uma decisão, Davi consultava e buscava a Deus. Por meio da oração contínua, Davi chega à convicção de que Deus o ouviu. É o que vemos no texto de hoje. Ele não apenas ora e desabafa as suas dificuldades, mas avança para a certeza de que Deus está a ouvir a sua oração, confessando que, do seu templo, o Senhor ouviu a sua voz e que o seu clamor chegou aos ouvidos dele. A oração não é, de forma alguma, um feitiço mágico que realiza os nossos desejos.
as nossas vontades e as nossas expectativas. A oração é um canal espiritual que aprofunda o relacionamento com Deus, por meio do qual apresentamos o nosso coração a Ele e recebemos a certeza de que a nossa súplica chegou até Ele. O homem de oração, E. M. Bounds, disse: "O objetivo da oração é que Deus ouça. O objetivo da oração é que Deus ouça." Isso significa que a pessoa que ora já alcançou a resposta, no momento em que obtém a certeza da escuta divina, a certeza de que Deus a ouviu. O versículo 6 do nosso texto mostra isso com precisão. Amados irmãos, por qual motivo vocês vieram a este lugar de oração? O que torna os seus ombros pesados, o que os enche de medo, faz as suas lágrimas correrem e o seu coração ficar aflito? Deus, ainda hoje, ouve o nosso menor gemido. Que este seja um tempo de oração em que vocês confiem nesta escuta divina. Que sejam abençoados. Vamos examinar um pouco mais o texto. Dos versículos 7 a 12, encontramos uma série de descrições da manifestação de Deus, e são imagens temíveis. Esses versículos nos mostram a intervenção dramática de Deus para julgar os inimigos, por meio de uma forte linguagem figurada. Vemos cenas que revelam o temor da sua presença. A terra treme, os montes se abalam, fumo e fogo consomem. E, embora ele esteja oculto na escuridão e em nuvens densas, a sua presença é manifesta. O texto descreve fumo a sair das suas narinas e fogo da sua boca, uma imagem de poder avassalador. Isto não significa que Deus se manifeste literalmente dessa forma, mas é uma imagem que nos mostra que Ele intervém nas nossas tribulações e sofrimentos com um juízo severo contra os nossos inimigos. Ensina-nos a maravilhosa realidade da intervenção do Deus Criador e Todo-Poderoso na vida pessoal de um ser humano, uma das suas criaturas. Você não sente, às vezes, que aquilo pelo qual está a passar é algo trivial demais? No entanto, Deus não trata as nossas questões como triviais. Ele não olha com descaso para os assuntos dos seus filhos, por mais insignificantes que possam parecer. Aqueles que criaram filhos sabem muito bem disso. Cada passo, cada palavra, cada ação. Não importa o quanto o filho cresça, para os pais ele é sempre a sua criança. Nenhum detalhe é insignificante. Ser Deus, o nosso Pai, é exatamente isso. Ele nunca ignora um único detalhe da nossa vida, nem desconsidera aquilo que nos parece trivial. Deus intervém minuciosamente em cada detalhe das nossas vidas com o seu poder onipotente. Esta é a graça da qual nós, como filhos de Deus, desfrutamos. Davi estava a experimentar isso. Na época em que fugia de Saul, ele ainda não era o rei de Israel. Era apenas um pastor. Embora se tivesse tornado um herói nacional ao derrotar Golias, Davi era apenas um jovem. No entanto, Deus ouviu o clamor de Davi e interveio na sua realidade. O Deus do universo acompanhou-o com o seu poder e autoridade onipotentes. Creio que, para nós que hoje confessamos a Deus como nosso Pai, Ele também responderá e operará a sua intervenção divina. Davi, ao experimentar essa maravilhosa intervenção, confessa que Deus foi o seu refúgio absoluto em meio ao sofrimento. Ele enfatiza isso através de 8 poderosas metáforas. Vamos ler juntos o versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém. Todas as expressões que aqui aparecem são metáforas para o amor fiel de Deus, o seu. É uma palavra hebraica que expressa a graça abrangente, o amor imutável, a misericórdia e a salvação que Deus concede ao povo da sua aliança. É este amor, que nos mostra que, mesmo em meio à tribulação e ao sofrimento, o Senhor nunca abandona o seu povo, mas antes o salva e protege. A confissão do versículo 2, com as suas 8 metáforas, é um cântico que enfatiza repetidamente este amor. Davi resume toda esta confissão numa única expressão:
que encontramos logo no versículo 1. Vamos ler juntos o primeiro versículo. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Amém. Davi resume a sua vitória, a sua restauração e a salvação que recebeu numa declaração de amor a Deus. Dito de outra forma, confessar que amamos o Senhor é a nossa verdadeira vitória, restauração e salvação. O salmo começa precisamente com esta confissão de Davi, que resume tudo o que Deus fez por ele. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. A confissão da vitória e da salvação está condensada numa confissão de amor a Deus. Amados irmãos, vocês amam a Deus? Se amam, então já venceram. Vocês amam a Deus? Se amam, então já foram restaurados. Vocês amam a Deus? Se amam, então já estão a desfrutar da alegria da salvação. Certa vez, li a seguinte frase: no momento em que você diz, eu te amo, esse amor começa. No momento em que orarmos hoje e confessarmos com os nossos lábios, Deus, eu te amo, creio que a grande e maravilhosa obra do amor de Deus se tornará realidade nas nossas vidas. Seremos protegidos e guiados pelo amor de Deus, e por meio desse amor, desfrutaremos da verdadeira vitória. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Lembremo-nos desta confissão hoje e por toda a nossa vida.